Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Nós estamos aqui no Canal e Família, hoje é 24 de novembro, e começamos agora a recapitulação da lição número 8, que traz o título Missão em favor dos necessitados. O verso para memorizar encontra-se em Mateus 25, verso 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que os fizeram. Antes de começar a recapitulação, vamos pedir a presença de Deus conosco. Alexandre, ora conosco. Oremos. Querido Deus, amado Pai, vamos agora estudar a lição, fazer a recapitulação. Pedimos o Espírito Santo aqui conosco, nos ajudando, nos instruindo e nos dando entendimento. Fica conosco, as bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E a lição abre o nosso estudo neste sábado, nos levando à leitura da história que está relatada em Lucas, capítulo 5, versículo 17 ao 26. A história em que um paralítico é levado a Jesus por meio dos seus 4 amigos. Essa história vai nos ensinar lições importantes de como ministrar a necessidade dos outros e encontrar oportunidades de levá-los a Cristo. Essa história ela nos mostra, né, Júnior, algumas lições importantes. Uma delas, a lição vai dizer que nós somos instrumentos na mão de Deus para ajudar as outras pessoas. Né? Algumas vezes nós somos ajudados, mas outras vezes nós ajudamos. Né? E Deus vai nos usar para ajudar outras pessoas, como foi no caso desse paralítico. Aqueles 4 amigos deles foram instrumentos na mão de Deus para ajudá-lo, para conduzir a Jesus. Um outro aspecto que é abordado nesse estudo é que em missão, ajudando o nosso semelhante, muitas vezes nós nos deparamos com situações completamente desafiadoras. Tá? Aquele paralítico, ele tinha uma necessidade real. Os amigos se compadeceram deles e foram instrumento para levá-lo até Jesus. Só que o levar até Jesus não poderia acontecer, não dava para acontecer por meios tradicionais. E tem toda uma saga deles subindo ao telhado, destelhando ao telhado ali, descendo o paralítico. Enfim, foram situações desafiadoras que muitas vezes eu e você podemos encontrar no cumprimento da nossa missão. O que nos leva a uma outra lição deste estudo, né, Pai? Nós precisamos ter um olhar atento para identificar as necessidades do nosso próximo. A lição vai destacar que muitas vezes essa necessidade é espiritual, às vezes financeira, social, física, material. Então, um olhar atento, um olhar de compaixão, de amor, vai identificar qual é a demanda do nosso próximo, o que ele precisa de imediato, e assim o amor cristão vai ser um amor prático. Que essa missão, o atender essas necessidades, independe das pessoas, independe se a necessidade é de pessoas do nosso ciclo de amizade, no nosso grupo religioso. Diz o texto aqui, somos chamados independentemente de ajudar as pessoas, independentemente de suas origens. Esse é o significado do que é ser cristão, do que é ser seguidor de Cristo. A lição vai dizer que a missão deve incluir esse amor ao próximo na prática, que nós possamos ser ajudados por Deus a exercer a missão, o amor, na prática. O estudo deste domingo apresenta como ponto central, como tema-chave, o levar as pessoas a Jesus, através do atendimento das suas necessidades, de um olhar atento, de um coração aberto para enxergar de maneira prática qual é a demanda do nosso irmão, do nosso próximo, nós temos oportunidade de levar essas pessoas a Cristo, o único que pode realmente atender às necessidades mais íntimas das pessoas. E cumprir essa missão, né, Júnior, é desenvolvido aqui, que é um trabalho árduo. Não é um trabalho fácil. Na trajetória da missão que eles empreenderam, nós vimos que houve trabalho árduo. Nós já também estudamos na lição 7
o samaritano. O samaritano também teve um trabalho árduo para ajudar o próximo. Esses discípulos aqui, eles enfrentaram o trabalho, mas não fugiram. Eles foram e cumpriram a missão de levar aquele necessitado a Jesus Cristo. O foco da lição, ela vai mostrar que no cumprimento da missão podem surgir desafios, e provavelmente vai surgir, né? E como nós podemos lidar com esses desafios, né? Nós temos que ser persistentes, né? Aqueles amigos foram persistentes ao ajudar seus... Eles não desistiram na primeira barreira que eles encontraram. Então, nós podemos tomar isso também como lição para nós. A lição vai pontuar aqui alguns atributos, algumas características desses amigos e que nós devemos ter ao nos responsabilizarmos, ao nos colocarmos à disposição do nosso semelhante. Vai falar de atributos como disposição de agir, fé, ação, paciência. Tudo isso nós vamos desenvolver no lidar, no atender às necessidades do nosso irmão. Um outro ponto levantado também é que assim, somos exortados pelo Espírito de Profecia, a senhora White fala isso no Conselho para a Igreja, a não nos escondermos das pessoas necessitadas. Aqueles amigos, eles viram a necessidade, eles foram e conversaram com aquele necessitado, empreenderam ações e fizeram uma caminhada, com certeza não era próximo. Enfim, nós não podemos nos esconder dos necessitados. Se nós olharmos à nossa volta, sempre vamos ver pessoas que estão precisando da nossa ajuda. E nós podemos agir com estratégia. A lição vai tocar nesse ponto também, né? E Jesus é o nosso exemplo maior. A estratégia que ele usava era exatamente essa: se aproximar das pessoas, estar atento, fazer amizades, né? E aí, a partir daí, começar a desenvolver uma relação para ajudá-los, realmente, né? O estudo dessa segunda vai nos apresentar o método de Cristo utilizado por ele, que nos serve como exemplo, como uma estratégia de atuar na missão. Essa estratégia, esse método de Cristo é apresentado em 5 etapas, através de uma citação do livro A Ciência do Bom Viver. E é isso mesmo. A primeira etapa desse método de Jesus, que é apresentado aqui, apresenta Jesus se misturando com as pessoas. Se misturando, ele foi no tanque de Betesda, saber as necessidades. Assim, eu e você precisamos, para cumprir a missão de Cristo, nos misturar com as pessoas, conhecê-las e conhecer suas necessidades. Muito bem. A segunda etapa que a lição vai nos mostrar aqui vai dizer que nós precisamos demonstrar compaixão por essas pessoas. E mais ainda, nós devemos mostrar solidariedade sem esperar nada em troca. Porque pode acontecer, e muitas vezes vai acontecer, de as pessoas usarem de má fé para conosco, né? Abusarem da nossa confiança, nós podemos ser enganados, mas o exemplo que Cristo dá e que nós devemos seguir é que nós devemos ajudar as pessoas independentemente das intenções delas, né? Tem que ser um amor desinteressado, realmente. O que nos leva à terceira etapa, que é ministrar as necessidades das pessoas. É realmente a prática. Nós vamos identificar, conviver com essas pessoas, nos relacionar com elas e identificar qual é a necessidade. E aí nós vamos à prática, vamos ministrar as necessidades, as demandas, às vezes seja de ordem física, ordem financeira, social, psicológica, a necessidade que a pessoa tem. Então, seguindo esse método de Cristo, chegamos à quarta etapa, ganhar a confiança das pessoas. Se nós nos misturamos com ela, entendemos suas necessidades, ministramos em favor dessas necessidades, existe uma possibilidade, ou várias possibilidades, de ganharmos a confiança dessas pessoas. E aí, a partir dessa realidade, poder ministrar a palavra de Deus apresentando Jesus como seu Salvador. Muito bem, esse processo nos leva à quinta e última etapa, que é realmente levar as pessoas a Cristo Jesus. Esse é o objetivo principal
da nossa estratégia nessa missão. Muito bem, a lição desta terça-feira vai trazer um tema central, que são os refugiados e imigrantes. Nós estamos estudando essa semana a missão em favor dos necessitados. E neste dia nós vamos ter o foco neste grupo de pessoas, nesse assunto, que é bastante atual e está presente, muito presente na nossa realidade nos dias de hoje. Então nós temos que olhar com cuidado, com carinho, com atenção para esses grupos de pessoas também. Exatamente, Alexandre. E, embora seja um tema atual, a lição trabalhou Jesus como refugiado. Jesus, Maria e José, seu pai, como refugiados. Eles tiveram que se refugiar no Egito. Tiveram que enfrentar a xenofobia, enfrentar a dificuldade da língua, a pobreza, o trabalho. Então, é algo que perdura na existência da humanidade, o ser refugiado, e, enfim. E hoje, como você falou, é muito atual. Veja essa tragédia, por exemplo, do Oriente Médio. Milhões de pessoas são refugiadas. Nós temos aqui nossos vizinhos haitianos, venezuelanos, que adentraram o Brasil, que são pessoas que estão convivendo conosco e que nós precisamos ter um olhar de amor e de compaixão para com eles. E outro aspecto que a lição vai abordar nesse estudo é o desafio cultural, né? Nós temos essas pessoas no nosso meio, convivendo conosco, e muitas vezes é bastante desafiador se aproximar, desenvolver uma relação. Tem o desafio da língua, da culinária, o que as pessoas comem, da religião, como elas têm a sua espiritualidade, da língua que nós já mencionamos, elas falam diversos idiomas. Então, nós procuramos, através desse estudo, entender a necessidade de enxergá-las, enxergar esses desafios e encontrar soluções criativas de transpor esses desafios para também que elas sejam alvo da nossa missão. Uma atitude muito positiva, né, Júnior, em favor dos refugiados e imigrantes é o respeito. Eles sofrem discriminação, xenofobia, são muitas vezes desrespeitados, explorados no seu trabalho. Então, nós precisamos ter respeito para com essa classe que Jesus nos ama. Na lição desta quarta-feira, nós podemos trazer como resumo do nosso estudo essa contextualização que o autor faz dos dias em que nós vivemos. Nós vivemos tempos de muito sofrimento, de muitas dores. E a história do mundo tem sido assim, né? Sujeitos ao pecado, a essa nossa existência, nós estamos propensos a passar por situações difíceis, independentemente da classe social. Se você é rico, se você é pobre, nós passamos por muitas dores, por muitas situações difíceis. E, inclusive, ele aponta aqui que a nossa geração, o mundo ocidental, enfrenta sérios problemas de ordem psicológica, emocional, e essa também é uma necessidade das pessoas. A lição ela vai dizer ainda que nós, identificando essas necessidades e ajudando essas pessoas, nós temos que tomar isso como um princípio de vida, né? Independentemente da reação dessas pessoas. Temos que tomar isso como um chamado de Deus para a nossa vida. Mesmo se elas não aceitarem Jesus, nós temos que ajudar simplesmente porque elas precisam de ajuda. Nós vimos essa discussão no estudo da lição, que Jesus viveu esse princípio bíblico. Ele esteve conosco e em missão de salvação, ele viu os necessitados, ele ajudou os feridos, mesmo aqueles feridos que não estavam dispostos a segui-lo. Nós temos o caso dos leprosos que foram curados por Jesus, eram 10, mas só um voltou. Nem por isso Jesus deixou de praticar amor para com os leprosos. Então, é um princípio, é um amor altruísta, a lição traz. A nossa missão deve ter esse amor que Cristo teve para as pessoas. O nosso desejo é que as pessoas aceitassem Jesus, se salvassem, pudessem viver em novidade de vida. Isso é a expressão maior da missão.
em que nós estamos inseridos na missão de Deus. Mas nem sempre é assim. E nem por isso nós vamos deixar de atender às necessidades das pessoas na medida que nós pudermos resolvê-lo. Esse é um ponto importante do estudo de hoje, né? Esse amor altruísta, nos colocar no lugar dos outros, né? Mitigando seus sofrimentos, suas dores. Outro ponto-chave é que nós devemos identificar essas necessidades. Ver com um olhar de compaixão se é uma necessidade, uma demanda de ordem prática, financeira, se é de ordem emocional. Às vezes as pessoas, tudo que elas precisam é um abraço, é uma palavra de carinho, é uma atenção. Então a lição pontua que às vezes é mais difícil atender esse tipo de necessidade do que uma demanda material, por exemplo. E nós, como cristãos, como discípulos, seguidores de Jesus, devemos ter esse olhar atento de compaixão e amor pelo próximo. Inclusive, né, Júnior, nós já vimos em estudo anterior que para identificar essas necessidades, não dá para identificar de longe. É preciso ir ao encontro das pessoas, é preciso se relacionar com as pessoas. Jesus só soube que o paralítico de Betesda estava naquela situação e já havia ali 38 anos, porque ele foi ao tanque de Betesda, né? Então, eu e você, nós precisamos nos relacionar com as pessoas e, a partir daí, nós vamos identificar essas demandas e, pela graça de Deus, nós vamos poder ajudá-las. O estudo dessa quinta-feira trabalhou o tema O Amor Maior e começa mostrando que nós vivemos num mundo em que as pessoas têm necessidades. Todas as pessoas enfrentam necessidades. E em missão para atender essas necessidades, às vezes as pessoas vêm até nós, como foram até Jesus Cristo. Mas outras vezes, e muitas vezes, nós precisamos ir a essas pessoas. Precisamos estar atentos, precisamos estar sensíveis a essa realidade. E é inspirado no amor de Cristo que a lição vai nos guiar para essa importância de ter esse olhar atento, de ter esse olhar de compaixão. A pergunta número 5 dessa lição citou o texto de João, famosa passagem que diz assim: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. E é inspirado nesse amor que nós vamos estar atentos às necessidades do nosso irmão. A lição vai dizer ainda que, por essas pessoas serem diferentes e terem diferentes necessidades, nós vamos encontrar muitos desafios nesse caminho, que vão precisar ser superados, né? Então, nós temos pessoas com culturas diferentes, religiões diferentes, costumes diferentes. E muitas vezes nós vamos precisar ter o bom senso, o equilíbrio, pedir sabedoria de Deus para lidar com essas diferenças, a ponto de nos relacionarmos com essas pessoas e conseguir abrir uma relação, uma amizade, a fim de ajudá-las. E foi isso que aconteceu, né, Alexandre, com um exemplo aqui de uma família missionária lá em Trinidad e Tobago. Eles, na missão, fizeram amizade com uma família hindu e foram convidados, certa vez, a participar de uma celebração de ação de graça junto com eles. E eles tiveram que superar as dificuldades, as barreiras culturais e estar presente ali naquela celebração, e foi uma maneira de poder mostrar que o cristão pode se relacionar com pessoas de outras culturas, a exemplo de Cristo Jesus. A lição nos lembra ainda, né, pai? Inclusive, é uma frase que eu destaquei aqui que diz o seguinte: lembre-se, o objetivo é ser amigo dela para ajudá-la e levá-la para Cristo. Então, nós não podemos perder isso de vista. Realmente é um desafio que nós temos e temos que pedir muita sabedoria de Deus para nos envolvermos de tal maneira sem perder os nossos princípios, mas conseguir abrir uma relação de amizade para que nós possamos levar Jesus para essas pessoas. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.